Olá, meus amores. Hoje é dia 25 de agosto de 2020, né? E vamos dar início à nossa aula de hoje, nossa aula de Geografia, onde vocês farão a leitura na página 295 e 296, tá certo? Então, vamos falar sobre a ação dos elementos naturais nas formas de relevos, tá? Na forma de relevo. O relevo pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais, como o vento, a água, animais, raízes de plantas. Vamos conhecer alguns exemplos de como esses elementos ele pode transformar o relevo. Eu até coloquei aqui também, os elementos naturais que transformam, né, o relevo, o vento, a água, o terremoto, né, a erupção vulcânica. Isso tudo são fenômenos naturais. Aí temos aí a formação rochosa retratada ao lado do Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, foi moldada pela ação de força da natureza, sobretudo o vento. Então, vocês vão ver aí a imagem no livro de vocês, né? É uma rocha com um imenso buraco no meio. Então, aquilo ali foi com o tempo, né? A força do vento foi desgastando essa rocha e ficou esse formato, né, com esse buraco no meio da rocha. Já o cânion, formado no Rio São Francisco, em Capitólio, Minas Gerais, foi moldado pela ação de força da natureza, principalmente da água. Então, a força da água, né, foi que transformou esse espaço aí, esse cânion, né, talvez era mais estreito, não sei, mas a água, com a força, né, da água, transformou esse espaço. Algumas ações da natureza também podem transformar o relevo rapidamente, como ocorreu no terremoto, a erupção de vulcões. Então, também né, quando tem um terremoto, acredito eu que vocês já devem ter assistido alguma coisa sobre isso, vocês percebem que, né, há uma transformação, às vezes destrói uma cidade, um país todo, né? A ação do ser humano nas formas do relevo. O ser humano também transforma o relevo de diversas maneiras para atender às suas necessidades. Então, o homem, né, ele também, o ser humano, ele também transforma, né, o relevo, ele transforma o ambiente. Para quê? Para suprir a nossa necessidade. Nas cidades e nas áreas rurais é possível encontrar exemplos de formas de relevo alterada pela ação do ser humano, com a construção de represas, aterros, túneis ou estradas e atividades econômicas. Então, vocês vejam aí na imagem de vocês, né, em São Paulo, em Jacareí, são 2 túneis que foram construídos aí debaixo de uma serra, né? Tá certo? Então, o homem, ele modificou esse espaço. Não era assim, não existia esses túneis aí, tá? Já aí na outra figura mais embaixo, o ser humano também modificou o relevo para desenvolver atividade econômica. Então, o que aconteceu aqui? Foram muitos homens trabalhando num local só, em muito tempo, né? Que isso não foi 1 ano, 2 anos, anos após anos, ele vem trabalhando atrás de extrair minerais, né? No caso, pode ser minerais, ou então vai desmatar uma paisagem para o plantio, né? Para a criação de gado, tá certo? Então, qual vai ser a atividade? Vocês vão fazer essa leitura, né, em casa, com mais calma. E a atividade de vocês, de geografia, vai ser pesquisar sobre esses fenômenos. Vocês podem pesquisar em jornais e revistas, ou até mesmo na internet, tá? Vocês façam uma pesquisa. Se vocês tiverem alguma figura, vocês também podem colocar lá no caderno de vocês. Pode fazer no caderno mesmo. Façam uma pesquisa e encontrar alguma figura, vocês colocam lá no caderno, tá certo? E até daqui a pouco na nossa aula de história, tá?